em Números, capítulo de número 32, versículo de número 23. Porém, se não fizeres assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos achará. Pecado nenhum vai passar despercebido aos olhos de Deus. Nesta ocasião, era Moisés falando aos da tribo de Ruben e aos da tribo de Gade. Eles haviam saído do Egito e chegaram na terra de Gileade, mas havia uma ordenança para atravessar o Jordão e possuir a terra de Canaã. E eles viram que aquela terra onde eles já estavam era terra boa. Era terra boa para se fazer casa para mulheres e crianças, crianças e mulheres, e curral para gado. E eles tinham bastante gado, bastante criação, e eles pediram a Moisés: deixa os teus servos ficarem aqui, porque a terra é boa para gado. Então nós queremos ficar aqui e fazer curral para gado e cidade para as crianças. E ele disse: não. Vocês haverão de também atravessar o Jordão e enfrentar o adversário e possuir a terra que o Senhor prometeu. Tem gente que quer se acomodar, está satisfeito com o que conquistou até aqui. Mas a ordem de Deus é para avançar, é para prosseguir, é para vencer o inimigo, para aniquilá-lo totalmente, extingui-lo e fazer com que a sua existência não seja mais uma realidade. Então eles queriam se conformar, queriam ficar ali fazendo curral para gado e cidade para criança. E Moisés disse: não, porque se vocês fizerem assim, haverá pecado em vós, e o vosso pecado vos achará. O pecado, ele sempre acaba encontrando o ser humano. O pecado pode ser como o pecado de Caim, pode ser feito em segredo, como está registrado em Gênesis capítulo 4, versículo 8 ao versículo 10. O pecado pode ser como o pecado de Esaú, pode ser feito por um impulso do momento, como está em Gênesis capítulo 25, versículo 32 ao 33. Esaú chegou com fome, não havia conseguido caçar nada e trocou seu direito de primogenitura por um prato de guisado. O pecado pode ser como o pecado dos irmãos de José, talvez passe anos para ser descoberto. Gênesis capítulo 42, versículo 21. Pode passar tempo, mas um dia a pessoa haverá de dar conta do seu pecado. Pode ser como o pecado de Acã, pode ser bem ocultado, bem escondido, está bem guardado. Josué capítulo 7, versículo de número 21. Mas o Senhor haverá de revelar o pecado e o pecador será punido pela prática. O pecado pode ser como o pecado de Sansão, pode ser realizado depois de muita relutância. Juízes capítulo 16, versículos 16 e 17. Depois de muito relutar, mas acabou cedendo ao pecado. Pode ser como o pecado de Acabe, pode ser encorajado por outros. 1 Reis capítulo 21, versículo 7 ao 20. Mas um dia haverá de dar conta dele. Pode ser como o pecado de Belsazar, pode ser feito sobre a influência do álcool. Daniel capítulo de número 5, versículo de número 1, o 2 e o 27. Pode ser como o pecado de Judas, pode ter a aprovação das autoridades. Marcos capítulo 14, aliás, versículo 10 e 11. Pode ter a aprovação das autoridades, mas continuará sendo pecado, e o ser humano haverá de responder por ele. Pode ser como o pecado de Pilatos, pode ser feito para agradar o povo. Marcos capítulo 15, versículo 15. Pode ser como o pecado dos judeus, pode ser feito na ignorância. Lucas capítulo de número 23, versículo de número 34. Pode ser como o pecado de Herodes, pode ser o resultado de uma promessa tola. Diz que a menina dançou na presença de Herodes no dia do seu aniversário, ele era o rei, e a palavra do rei não podia voltar atrás. E ele abriu a boca e disse: pede-me o que queres e eu farei. E ela pediu a cabeça de João Batista em uma bandeja. Uma promessa tola. Falou sem pensar, mas respondeu pela transgressão e pelo pecado. Vamos orar então, porque Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, dê a graça para todo e qualquer ouvinte que está sintonizado agora, para que se abstenha de toda forma de pecado, de toda forma de desobediência. Dê a graça, fortalece, dê sabedoria, entendimento e um espírito de fortaleza para abandonar o pecado, abster-se do mal
e agradar o Senhor e apegar-se à obediência a Ti e à Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.